Tendo em vista os prejuízos econômicos e zootécnicos que as micotoxinas podem causar aos animais, é imprescindível que sejam utilizados adsorventes nas rações. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a nutricionista de aves da Agroceres Multimix, Maitê Mendonça, vai nos falar sobre adsorvente de micotoxinas. Olá a todos, meu nome é Maitê Vidal Mendonça, eu sou nutricionista de aves na Agroceres Multimix e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os adsorventes de micotoxinas. As micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos naturalmente por diversas espécies de fungos. Muitos fatores estão envolvidos no crescimento fúngico e no desenvolvimento das micotoxinas, podendo ocorrer em diferentes períodos, como por exemplo, antes da colheita dos grãos, durante o crescimento das plantas ou após a colheita. Sendo assim, as micotoxinas representam um grande desafio e são responsáveis por prejuízos econômicos elevados. É importante destacar que países com climas tropicais e subtropicais, como o Brasil, têm uma maior prevalência de micotoxinas devido às boas condições de umidade e temperatura favoráveis ao crescimento dos fungos e seus metabólitos tóxicos. Tendo em vista os prejuízos que as micotoxinas podem causar, tanto para a agricultura quanto para a indústria de produção animal, é fundamental que a gente consiga controlá-las. Para tanto, nós podemos utilizar de estratégias de prevenção e de descontaminação. Dentre os métodos de descontaminação, um dos métodos físicos existentes e principais utilizados para a remoção das micotoxinas é a inclusão de substâncias inorgânicas, também conhecidas como adsorventes inorgânicos. Os adsorventes inorgânicos incluem silicatos, aluminosilicatos de cálcio e sódio hidratado, caulim, bentonitas, cepiolitas, diatomitas, zeólitas e carvão ativado. Os adsorventes inorgânicos são um material inerte capaz de fixar a micotoxina por meio de trocas de cargas entre os adsorventes e a micotoxina. De maneira geral, os adsorventes inorgânicos possuem estrutura porosa que proporciona elevada área de superfície, favorecendo a adsorção. Eles também possuem alta capacidade de troca catiônica, favorecendo a aderência, facilitando a aderência à micotoxina. O processo de adsorção ele está bastante relacionado a alguns fatores dos adsorventes, como as dimensões dos poros, a área de superfície acessível e também a distribuição das cargas, assim como também está relacionado a alguns fatores das micotoxinas, como a solubilidade, as dimensões moleculares e a polaridade. A polaridade interfere na adsorção, pois os adsorventes inorgânicos eles se fixam às moléculas das micotoxinas por meio de interações íon-dipolo fracas ou interações de Van der Waals, também conhecida como capacidade de troca catiônica. Quanto maior for a polaridade da micotoxina, maior será a capacidade de troca de cargas presentes na superfície dos adsorventes com as moléculas das micotoxinas, ocorrendo assim a adsorção. Além disso, quanto mais polar for a micotoxina, mais solúvel, facilitando assim a sua adsorção. É por isso que adsorventes inorgânicos têm uma alta eficácia contra as aflatoxinas, que são micotoxinas mais polares, e apresentam eficácia variável em relação às outras micotoxinas. Devido a essas limitações dos adsorventes inorgânicos, foram desenvolvidos vários estudos com os adsorventes biológicos e foram desenvolvidos dois métodos principais de descontaminação biológica: o uso dos adsorventes orgânicos e também a biotransformação das micotoxinas em compostos menos tóxicos ou não tóxicos por meio do uso de enzimas apropriadas. Os adsorventes orgânicos são derivados da parede celular de levedura. O mecanismo de adsorção da parede celular de levedura está relacionado com a interação entre os beta-glucanos e as micotoxinas por meio de ligações de Van der Waals e ligações de hidrogênio. Também é possível absorver as micotoxinas por meio da degradação ou desativação enzimática, utilizando células inteiras de micro-organismos ou sistemas enzimáticos específicos. Algumas enzimas são capazes de degradar as micotoxinas, como por exemplo as lacases, carboxipeptidases, amidases, entre outras. Tendo em vista os prejuízos econômicos e zootécnicos que as micotoxinas podem causar aos animais, é imprescindível que sejam utilizados adsorventes nas rações. Os adsorventes são responsáveis por reduzir os efeitos deletérios ocasionados pelas micotoxinas,
tanto para o desempenho quanto no trato gastrointestinal dos animais. É comprovado que com o uso dos adsorventes ocorre redução nos níveis de micotoxinas nas rações contaminadas. Porém, ainda não foi possível estabelecer uma técnica única que seja eficaz contra a ampla variedade de micotoxinas que podem acometer diversos produtos. Devido à co-ocorrência das micotoxinas, muitos estudos sugerem que sejam utilizados diferentes tipos de adsorventes simultaneamente, os orgânicos, inorgânicos e enzimáticos, favorecendo assim com que a gente consiga trabalhar com diferentes estratégias e protocolos. Independentemente do adsorvente selecionado ser orgânico, inorgânico, enzimático ou um blend de adsorventes, é fundamental que ele seja capaz de inativar ou remover a micotoxina sem produzir efeitos tóxicos e que ele também não afete as propriedades tecnológicas, o valor nutricional e a palatabilidade dos produtos. Dessa maneira, tendo em vista que as micotoxinas possuem ampla distribuição geográfica, são comumente encontradas nos alimentos destinados à avicultura e causam perdas econômicas significativas, é fundamental que os adsorventes sejam utilizados como uma estratégia para ajudar na redução dos efeitos deletérios causados pelas micotoxinas. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!